Quando os portugueses aqui chegaram, não encontraram uma terra despovoada, mas sim diversas sociedades que aqui viviam com suas próprias crenças e costumes, a quem deram o nome de índios. Calcula-se que quando Cabral aqui chegou em 1500, o número de nativos que habitavam o território onde hoje se localiza o Brasil era entre 1 a 7 milhões de pessoas. Essa população diminuiu drasticamente após a chegada dos portugueses. Doenças epidêmicas como varíola e sarampo foram responsáveis por grande parte das mortes da população nativa. O tratamento brutal dado pelos invasores dizimou outra parte considerável das populações indígenas. Os índios sobreviventes retiraram-se do litoral, indo em direção ao interior do território, para onde os portugueses tinham dificuldade em persegui-los. Os indígenas aqui presentes eram divididos em muitos povos, classificados em dois troncos linguísticos principais, os Tupi e os Macro-G, que se subdividiam em inúmeros grupos, como os Tupinambá e Caeté. Foi com os Tupi que os portugueses realizaram o primeiro contato quando aqui chegaram. Os Tupi podiam ser encontrados no litoral, desde o norte do Brasil até a região do Rio da Prata, no sul, bem como no interior do território. De acordo com os registros históricos, os Tupi viviam em aldeias nômades que tinham por volta de 500 a 750 habitantes, divididos entre 6 a 10 casas. Além da caça, exerciam a cultura da mandioca, do milho e da batata doce. Acreditavam na reencarnação e temiam os espíritos do mal, responsabilizando o sobrenatural por acidentes, doenças, tempestades e demais infortúnios. Durante o governo geral de Duarte da Costa, o território brasileiro sofreu a invasão de franceses, interessados no contrabando do pau-brasil. Os franceses eram protestantes calvinistas e estavam em franca disputa com os católicos em seu próprio país. Tais disputas dariam origem às guerras religiosas francesas, que duraram de 1562 a 1598. O ápice desses conflitos ocorreu na noite de São Bartolomeu, no dia 24 de agosto de 1572, quando cerca de 20 mil pessoas morreram. Em novembro de 1555, os franceses chegaram ao Rio de Janeiro e fundaram a França Antártica, onde construíram um forte militar. Divisões dentro da própria comunidade enfraqueceram os franceses, favorecendo a reação dos portugueses, que acabaram por tomar o forte. Derrotados, os franceses procuraram se aliar aos indígenas, formando a Confederação dos Tamoios, que entre 1554 a 1567 lutou contra os portugueses. Os indígenas viram nos franceses a chance de se libertar do domínio português. A união de forças entre franceses e indígenas forçou os portugueses a abandonarem o forte conquistado. Em contrapartida, os jesuítas Manuel da Nóbrega e José de Anchieta se ofereceram para negociar a paz com os indígenas. As negociações foram concluídas em julho de 1563, com a passagem do chefe Tamoio para o lado português. No final do ano, Estácio de Sá, sobrinho de Mendes Sá, o então governador-geral, chegou na região com reforços para a guerra. Nessa época, as guerras religiosas na França assumiram grande proporção, deixando a questão da manutenção da colônia francesa no Brasil em segundo plano. Em fevereiro de 1565, 200 portugueses desembarcaram no Rio de Janeiro e ergueram uma fortaleza, mais tarde fundando o povoamento de São Sebastião do Rio de Janeiro. Em janeiro de 1567, Mendes Sá chegou à região com 3 navios de guerra, expulsando os franceses do território definitivamente. Em 1612, os franceses tentaram novamente fundar uma colônia no território brasileiro. Em agosto, 3 navios armados chegaram a São Luís, no Maranhão,
onde fundaram a França Equinocial. A partir de São Luís, os franceses exploraram a costa norte até a foz do rio Amazonas, estabelecendo contato com as populações indígenas ali presentes. Como antes, o apoio dos indígenas foi de grande importância para o estabelecimento da França Equinocial. Em julho de 1613, uma expedição partiu do Recife com o objetivo de recuperar a região. A luta entre franceses e portugueses durou mais de 2 anos. Somente em novembro de 1615, as tropas portuguesas cercaram São Luís, forçando a rendição dos franceses, que ainda tentaram formar um novo núcleo na região da foz do rio Amazonas, sendo também expulsos. Em 1626, os franceses conseguiram se instalar na região atualmente conhecida como Guiana Francesa. Em 1580, o então rei de Portugal, Dom Henrique, morreu sem deixar herdeiros, encerrando a dinastia de Avis, iniciada em 1385 com João I. Na disputa pelo trono português, Filipe II, rei da Espanha e neto do rei Dom Manuel, levou a melhor, principalmente após seus exércitos invadirem Portugal e derrotar seus adversários na Batalha de Alcântara, em 4 de agosto daquele ano. Com isso, teve início o domínio da Espanha sobre Portugal, que durou 60 anos e ficou conhecido como União Ibérica. Ao dominar Portugal, o governo da Espanha passou a controlar também todas as colônias portuguesas, incluindo o Brasil. Inicialmente, o governo espanhol permitiu que Portugal mantivesse certa autonomia na administração de seu território e de suas colônias. Foi nesse período também que o Brasil recebeu os inquisidores do Tribunal do Santo Ofício, que estiveram em Salvador e Recife a partir de 1591, com o objetivo de coibir as práticas das religiões judaica, africana e indígena. Em 1581, a Holanda se declarou independente da Espanha. Em represália, Filipe II proibiu os produtores e comerciantes de suas colônias de realizarem negócios com os holandeses. O rei procurava, dessa forma, estabelecer um bloqueio comercial à nova nação. Esse bloqueio ficou conhecido como Embargo Espanhol e afetou as relações entre Portugal e Holanda, causando prejuízo para ambas as partes. No Brasil, os holandeses participavam do comércio açucareiro, controlando o refino e a distribuição do produto na Europa. A resposta que os holandeses deram ao embargo espanhol foi investir militarmente contra possessões da União Ibérica. Em 1595, os holandeses atacaram a costa africana, dominada pelos portugueses, e em 1604 a cidade de Salvador, no Brasil. Também criaram a Companhia das Índias Orientais em 1602 e a Companhia das Índias Ocidentais em 1621, com o objetivo de controlar o comércio, atrapalhando dessa forma a hegemonia espanhola. A União Ibérica durou até 1640, quando Portugal, graças ao empenho de sua nobreza e burguesia, finalmente pôs fim ao domínio espanhol, iniciando a dinastia de Bragança. Esse episódio da história portuguesa ficou conhecido como Restauração. A União Ibérica, ao mesmo tempo que atrapalhou os negócios do Brasil com os holandeses, permitiu a expansão territorial da colônia, uma vez que o Tratado de Tordesilhas já não fazia sentido, já que todo o território pertencente a Portugal era automaticamente também da Espanha. Dessa forma, com o objetivo de substituir o Tratado de Tordesilhas, que já não era mais respeitado na prática, os reis Dom João V de Portugal e Felipe VI da Espanha assinaram o Tratado de Madrid em 13 de janeiro de 1750. De acordo com esse tratado, ambas as partes reconheciam que, a partir de então, os limites atuais, baseados na utilização de rios e montanhas, substituíam os limites anteriores. O tratado
consagrou o princípio do direito privado romano, de que quem possui de fato deve possuir de direito. Os holandeses, visando assumir o controle sobre os lucrativos negócios do açúcar e do tráfico de escravos, decidiram tomar o Nordeste brasileiro das mãos dos espanhóis. A primeira invasão holandesa ocorreu em maio de 1624. Os holandeses ocuparam Salvador, mas não conseguiram dominar a região por muito tempo. A resistência imposta pelos colonos, que contaram com a ajuda de tropas espanholas e de indígenas, impediu a ocupação. A segunda tentativa de invasão holandesa ocorreu em fevereiro de 1630. Uma poderosa esquadra foi enviada para a capitania de Pernambuco. 56 navios chegaram ao litoral pernambucano, obtendo êxito dessa vez. Sem forças para enfrentar os invasores, as tropas lideradas pelo governador da capitania, Matias de Albuquerque, fugiram para o interior, onde fundaram o Arraial do Bom Jesus, local que se tornou o principal foco de resistência à invasão holandesa. A resistência das tropas não permitiu que os holandeses dominassem totalmente a região pelos próximos 5 anos. Somente em 1635, graças ao auxílio de Domingos Fernandes Calabar, os holandeses finalmente conquistaram a região. Antes, porém, as tropas de Matias de Albuquerque prenderam e executaram Calabar em Porto Calvo. Com o fim das lutas armadas, os holandeses se preocuparam em reorganizar a administração da região conquistada. Os anos de guerra causaram grande prejuízo na produção de açúcar. Além disso, muitos escravos se aproveitaram da desordem para fugir. Com esse propósito, foi enviado para Pernambuco o conde Maurício de Nassau, nomeado governador-geral da colônia holandesa. Nassau desembarcou em Pernambuco em 1637, com o objetivo de pacificar a região e governar com a colaboração dos colonos portugueses. Para isso, o governador-geral concedeu empréstimos aos senhores de engenho para que eles pudessem reaparelhar suas propriedades, recuperando seu maquinário e seus canaviais, além de adquirir novos escravos. Tudo isso era uma tentativa de recuperar a produção açucareira da região. Uma das marcas do governo de Nassau foi a tolerância religiosa. Apesar de serem protestantes calvinistas, os holandeses permitiram a prática do catolicismo e do judaísmo, além de outras correntes protestantes. Muitas famílias judaicas da Europa foram autorizadas a emigrar para o Recife, onde fundaram a primeira sinagoga das Américas. Nassau também incentivou a cultura. Em seu governo, Pernambuco recebeu artistas, astrônomos e naturalistas holandeses que retrataram o cotidiano da capitania. Entre os principais pintores se destacaram Frans Post e Albert Eckholt, que registraram em seus quadros personagens e paisagens brasileiras. Nassau também investiu na urbanização do Recife, construindo pontes, jardins e praças por toda a cidade. Desentendimentos entre Nassau e a Companhia das Índias Ocidentais fizeram com que o governador-geral deixasse o cargo em 1644. Com sua saída, a administração holandesa passou a pressionar os senhores de engenho para aumentar a produção de açúcar, pagar mais impostos e quitar suas dívidas atrasadas. Também passaram a ameaçar os devedores com o confisco dos engenhos e a proibir a prática do catolicismo. Essa mudança de postura dos holandeses alimentou o desejo dos colonos de se livrarem do seu domínio. Em 1645, os colonos iniciaram a luta pela expulsão dos holandeses de Pernambuco em um movimento que ficou conhecido como Insurreição Pernambucana. Vários setores da colônia se uniram momentaneamente para combater os invasores. Senhores de engenho, indígenas e africanos juntaram forças com o objetivo de expulsar os holandeses de Pernambuco. Várias batalhas foram travadas. A mais famosa foi a Batalha dos Guararapes, considerada o episódio decisivo da insurreição pernambucana, que pôs fim
às invasões holandesas no Brasil e ao chamado Brasil holandês no século XVII. A rendição holandesa só se consolidou, entretanto, com acordos posteriores entre os governos de Portugal e Holanda. Em 1669, Portugal, em troca do Nordeste brasileiro e de suas concessões na África, se comprometeu a pagar uma elevada indenização à Holanda, equivalente a 63 toneladas de ouro. Como já visto, a escravidão indígena foi inicialmente utilizada na colônia e continuou até o século XIX em áreas periféricas, e até as décadas de 1550 e 1560 não havia africanos nos engenhos do Nordeste. O que causou a mudança de utilização da mão de obra escrava indígena pela africana pode ser resumida em alguns pontos: a proteção dos jesuítas, a resistência armada dos indígenas e, principalmente, o alto lucro que o tráfico negreiro proporcionava. As primeiras capitanias que receberam escravos africanos foram Bahia e Pernambuco, locais onde a produção de açúcar era mais forte. No século XVII, a retomada do controle da produção do açúcar pelos portugueses, graças à expulsão dos holandeses, levou ao aumento da importação de mão de obra africana. No século XVIII, a economia passou por mudanças quando foram descobertas jazidas de ouro em Minas Gerais, aumentando a necessidade do trabalho escravo. No século XIX, as lavouras de café, que se espalhavam pelo sudeste brasileiro, contribuíram também para o aumento do comércio de escravos no Brasil. Depois de aprisionados, os africanos eram vendidos aos comerciantes de escravos e enviados para a América. Com medo de revoltas durante a travessia, os traficantes acorrentavam os africanos nos porões dos navios, que eram chamados negreiros ou tumbeiros. A viagem durava entre 35 a 60 dias, de acordo com o destino. Devido às condições que eram submetidos, entre 5 a 25% da quantidade de africanos transportados perecia. Ao chegar ao Brasil, recebiam nomes cristãos de acordo com a região de onde vinham. Eram divididos de acordo com a idade e porte físico para a venda. Também podia ser conhecido como boçal, aquele que acabou de chegar, ladino, nascido na África, mas já adaptado à colônia, e crioulo, nascido e criado na colônia. Também eram classificados de acordo com suas atividades: negro do eito, aquele que trabalhava na lavoura e na mineração; escravo doméstico, trabalhava nas atividades domésticas; e escravo de ganho, realizava trabalho em troca de pagamento, principalmente no comércio ambulante. A resistência contra a escravidão se manifestou de várias maneiras: fugas, rebeliões, assassinato de proprietário, abortos e suicídios. Quando um grupo de escravos fugidos se reunia, dava-se o nome de quilombo. O maior deles foi o Quilombo dos Palmares, localizado entre os estados de Pernambuco e Alagoas, para onde fugiram vários escravos que escapavam do trabalho nos engenhos de açúcar da região. Em Palmares, não havia só escravos fugidos, mas também indígenas, judeus e homens livres pobres. Após o fim da União Ibérica e a posterior expulsão dos holandeses de Pernambuco, o assentamento foi reconhecido como local de grande periculosidade, sendo necessário e urgente dar um fim ao local. Como resposta, os habitantes do Quilombo passaram a atacar fazendas, roubar armas e libertar escravos. Diante do crescente enfrentamento entre os habitantes do Quilombo e o governo de Pernambuco, o líder de Palmares, Ganga Zumba, procurou firmar um acordo com o governo. Em junho de 1678, Ganga Zumba propôs o desarmamento dos quilombolas em troca do direito de posse da terra que ocupavam, além da liberdade aos nascidos do quilombo. Dentro do próprio quilombo, alguns não concordaram com a proposta. Zumbi surgiu como líder da oposição a Ganga Zumba e organizou a resistência contra as forças de Pernambuco. Em 1687, o governador da capitania e os senhores de engenho
contrataram o bandeirante Domingos Jorge Velho para liderar um exército de colonos e indígenas e destruir Palmares. Em 1692, as forças de Jorge Velho cercaram e atacaram Quilombo, mas foram derrotados. Em 1694, foram enviados cerca de 6.000 homens para ajudar Jorge Velho. Ao final de um mês de conflito, o Quilombo foi destruído e sua população dizimada. Zumbi fugiu, mas foi preso e morto em 1695.